Nesse teste aqui, eu estou usando aqui um relógio de tempo real que tem uma interface I2C. Então, vamos ver nesse vídeo como é que eu fiz isso, como é que foi feito o software, e mostrar umas demonstrações rápidas aí de uso com Linux e com Windows. Bem, vamos dar uma passada bem rápida na parte aqui do código, né? O código foi desenvolvido usando o STK padrão do Raspberry Pi Pico, né, em C. O que a gente tem aí, né, são as várias partes. A gente tem, por um lado, a parte que vai falar com o USB. O que o I2C Tiny USB usa é um dispositivo do tipo chamado Vendor, quer dizer, um dispositivo que é personalizado, não segue nenhuma das classes normais aí do USB. E dentre as várias opções que tem de comunicação via USB, o que ele usa é a parte chamada de controle. Isso aí deu um pouquinho de trabalho para entender como é que eu fazia isso, usando aí a biblioteca de USB que é usada pelo STK do Pico, né? O Tiny USB não é uma coisa assim muito comum. O código em si é relativamente pequeno, mas a forma como as coisas funcionam me atrapalhou um pouco, né? A parte principal é que tem uma rotina que vai ser chamada aqui toda vez que for necessária aí fazer alguma transferência de dados, né? Nessa interface de controle, como ele chama, né? O controle é uma interface mais simples, né? Ela foi escolhida justamente para esse projeto por ser uma coisa mais compacta, mais simples. Por um lado, limita a quantidade de bytes que vão passar em cada mensagem. Por outro lado, o tratamento todo fica mais fácil. E basicamente, sem entrar aqui em muitos detalhes, cada uma dessas transações de controle vai ter um comando, né? Tem um comando de eco, onde ele vai ecoar o valor que veio. Isso é bom para testar se está funcionando a comunicação. Tem um outro que vai informar quais são as funcionalidades que estão implantadas aí no meu adaptador, o USB I2C. Tem uma parte que eu ainda não estou tratando, que é a parte do fundo mexer, ele chama de delay, mas na realidade é setar qual é a frequência que vai trabalhar o I2C. E tem depois os comandos propriamente ditos de transferir dados. E tem ainda uma parte de obter um status. Então, quando você faz determinadas operações, no final é colocado um status que você pode consultar depois para saber se a transação teve sucesso ou não, se ele encontrou, em particular, o dispositivo I2C ou não. Eu não vou entrar aqui no detalhe de como é que isso foi implementado. Quando é uma transação, alguma coisa que vai mexer com o I2C, eu tenho que comandar o I2C. A minha ideia original era usar o periférico, né, de I2C de hardware que tem no Pi Pico. E aí eu descobri que ele não suporta aí transação sem dados, né? É uma coisa meio estranha. Normalmente no I2C, uma transação ela começa com uma condição chamada stat, depois você manda o endereço do dispositivo que você vai falar, informa se é leitura ou escrita, depois você transfere os dados e por último você tem o stop, onde você encerra. Existe uma situação aí comum onde o pessoal envia o stat, o endereço e logo depois termina a transação dando um stop. A situação é quando você quer testar se o dispositivo está lá ou não. Porque depois que você manda o endereço, se tem um dispositivo com aquele endereço, ele vai dar um ACK, dar uma confirmação, dizer que ele foi endereçado. Então isso é usado, vocês já devem ter visto possivelmente, né? Tem aquelas funções de scan que informam quais são os dispositivos. A gente vai ver aí um exemplo na hora que eu for mostrar aí no Linux, né? Como é que isso funciona? Ele faz a transação e curiosamente faz a opção de escrita. Porque tem alguns dispositivos que quando você faz a operação de leitura, ele dispara alguns processamentos internos. Então o que o pessoal achou é que fazendo escrita seria altamente incomum que alguém, na hora que recebeu a escrita, antes de receber o dado, começasse a fazer alguma coisa. De qualquer forma, essa parte de verificar quais dispositivos estão presentes ali no I2C é uma pequena bruxaria aí, é algo que pode dar errado, né? Bem, como eu não consegui usar aí, né, o hardware, né, o periférico de I2C, o jeito foi fazer na unha aqui, né, o chamado Bitbanged, onde aí eu vou usar os pinos que estão aí ligados aí no bus I2C,
como sendo pílulas de GPIO, e na mão ficar levantando, baixando sinais, deixando o sinal flutuar, para gerar aí toda a dinâmica aí que tem da comunicação I2C. Então, basicamente, é isso que eu vou falar aqui sobre o programa, né? O programa está lá no GitHub, quem quiser pode dar uma olhada, tem bastante comentário aí, né? Então, a partir compilando isso aí, eu vou gerar o programa, né? O arquivo .uf2, que eu vou carregar na minha plaquinha, né? Com o RP2040, com o RP2350, que aí eu vou usar. No primeiro teste aqui, o que eu estou usando é um notebook meu rodando Linux, onde eu espetei ali, tá aqui, ó, o brinquedinho espetado, né? E aí nós podemos usar, existe um conjunto de ferramentas chamado I2C Tools, que você pode instalar aí no Linux, e aí ele permite a gente fazer algumas coisas, né? Então deixa eu achar aqui alguns comandos. O primeiro comando aqui, importante, é esse I2C Detect -L. Precisa usar o sudo aqui. Tem formas de você dar os direitos para não precisar dar o sudo, mas eu estou usando aqui o sudo, que é mais fácil. Esse aqui ele vai listar quais são as interfaces I2C que tem. Interessante que tem um monte de interfaces I2C já ali do próprio micro em si, né? Mas o que interessa para a gente é aquele I2C-9, que é o I2C Tiny USB, né? O meu software se identifica como se fosse o I2C Tiny USB. Uma vez que agora eu sei que o número dele é 9, eu posso pegar e perguntar para ele quais são os dispositivos que estão ligados. Ele dá um aviso aqui, fala, olha, isso aí pode causar bagunça, vai em frente. Tá? No caso aqui nesse teste, eu tenho só um cara que está ali no endereço 51, né? Para fazer essa busca aí, ele usou aquela história que eu falei, né? De que ele vai tentar ali fazer uma escrita 100 bytes em cada endereço aí, né? Quem está lá é um chip chamado PCF8583, né? Que é um relógio de tempo real que tem também uma memória RAM. Então o que nós vamos brincar aqui é com a memória RAM dele. Eu tenho um comando chamado set I2C set, onde aí eu vou dizer qual é a via que eu estou usando, no fundo qual a interface, é a 9, o endereço, no caso esse cara aqui está no endereço 51, esse é o endereço do dispositivo. Esse caso é a memória, então ele tem um endereço, no caso o endereço que eu vou usar aqui é o 040, e aqui os valores que eu quero escrever. Vamos botar só para ficar diferente do que eu fiz da última vez. 4321, aquele I no final é um tipo, como é que ele vai fazer essa escrita lá no dispositivo. Então eu vou mandar fazer isso, ele pede a confirmação, tá, não deu nenhum erro, e agora nós vamos ler. Eu vou pegar ler no 9, o 51, a partir do endereço 40, eu vou querer ler 4 bytes. Se tudo der certo, ele deve ler 5321. Está lá, 5321. Está tudo direitinho funcionando no Linux. Para finalizar, vamos ver funcionando aqui no Windows, né? No Windows você precisa instalar um driver, existe um driver genérico chamado libusb, é uma coisa que também começou lá do Linux, mas tem a versão Windows. Uma vez instalado esse driver e associado ali ao meu dispositivo, eu consigo comunicar com ele, e no caso que eu estou usando é uma biblioteca que faz isso com o Python. Então eu fiz aqui um programinha mais ou menos simples, basicamente para testar aí a comunicação. Eu não vou entrar aqui no detalhe de todo o código, mas eu consigo com ele primeiro confirmar que ele está achando meu adaptador, ele vai procurar lá pelo meu identificador de fabricante, o identificador de produto, ele vai ver se acha ou não. Uma vez achado, eu tenho que configurar. Depois eu uso aquele comando de echo para ter certeza que eu estou conseguindo conversar direitinho com o dispositivo. E depois eu tenho aqui alguns testes bem simples com diversos dispositivos. Eu testei ele com a EEPROM, testei com esse PCF8583, testei também com sensor de temperatura. No caso aqui, vou mostrar só funcionando de novo com o 8583, né? O teste que eu faço, primeiro eu faço aquela leitura de nada, só para ter certeza se ele está lá ou não. Depois eu vou usar a memória RAM lá que ele tem, né? Vou preencher lá 16 bytes com o valor conhecido, vou ler, vou mudar depois o conteúdo da memória, vou ler de novo, certo?
para a gente ter certeza que está funcionando. Então agora eu vou botar isso aqui para rodar. Então está aqui agora só a saída do programa. A primeira coisa que ele disse que o eco foi ok. Depois ele não achou a EEPROM, não achou o sensor, mas ele achou o PCF 8583. Inicialmente eu preenchi tudo com números sequenciais, 1, 2, 3, até 10 em hexadecimal. E depois eu fui somando 3 em cada posição, né? Então 4, 5, 6, tá aí. Dá para ver que está funcionando. Essa interface aí, feita aí com o Python, é um pouco baixo nível, coisa bem grosseira. O ideal seria aí ter feito algumas classes para cada um desses dispositivos que eu queira ligar, mas com isso aí dá para exercitar e dá até para fazer algumas aplicações mais próximas aí de real aí, né? Se você está gostando do vídeo, não esqueça de dar o like e se inscrever no canal. Dê uma olhada também no meu novo livro, Usando Sensores com a Raspberry Pi Pico. O link para a compra dele está na descrição do vídeo. Obrigado. Bem, tá aí, nós vimos aqui, né, o meu I2C Pico USB. Dá para montar isso aí de uma forma mais definitiva do que isso aqui, né, numa caixinha bonita. Provavelmente usando aí uma plaquinha relativamente compacta, que nem é o caso aqui da Xiaomi. E para que serve isso, né? A primeira possibilidade é se você quer conhecer, explorar aí um novo dispositivo I2C. Então, ao invés de você ter que ficar escrevendo código lá no seu microcontrolador, ficar regravando toda hora, você pode fazer isso no PC, né? A gente viu que dá para fazer isso tanto no Linux como no Windows, né? Você pode, no caso do Linux, tem aqueles utilitários, né? O I2C Tools, para fazer umas transações bem simples. Você pode, eu não mostrei aí, mas você pode também programar em C ou mesmo em Python no lado do Linux. No lado do Windows eu mostrei ali o exemplo de como você pode exercitar as coisas usando o Python, né? Então com isso você pode conhecer um dispositivo, testar um dispositivo. A outra que tem é você fazer uma aplicação mais real com isso, né? Então você, quando você colocar um sensor I2C ali, você vai conseguir ligar isso no micro, fazer um programa que apresenta os dados ou registra os dados para você analisar depois, ou mesmo te dá um aviso aí, né? Por exemplo, sensor de temperatura, se a temperatura subir ou descer demais, ele pode te dar um aviso, ok? Então é isso que eu tinha para mostrar hoje. Até o próximo vídeo.